E aí, galera, beleza? Estamos aí para mostrar para vocês a quinta rodada da classificatória do Municipal que eu joguei, sem ser nesse sábado no outro. Já falei para vocês que é um torneio que para mim não tinha tanta importância o resultado final, mas eu queria jogar porque fazia muito tempo aí que eu estava sem disputar competições e teve partidas bem bacanas aí, então eu resolvi analisar, passar para a galera um pouco do feedback para vocês também entender como que eu penso. Acho que pode ser que ajude bastante aí o pessoal que está numa faixa de rate menor a progredir. E assim, falar um pouco do meu momento, né? No online eu tô na minha melhor fase, né? Eu tô com 2.500 aí, já me mantendo aí por mais de um mês, fazendo grandes partidas. Acho que faz muito tempo já que eu vinha dando sinais que eu tinha capacidade de jogar nesse nível, né? Eu já tinha acertado muitos caras, mas me faltava consistência. E é claro que era vários fatores, né? Um deles era jogar muito bullet, o outro fator que me mantinha nos 2.200 era jogar streamando, falta de concentração, falta de ter uma abertura, manter sempre jogando a mesma abertura. Então, a hora que eu corrigi esses pontos, meu rate foi subindo naturalmente, né? Porque o ano passado eu dei um gás muito grande treinando para o Mundial. Eu treinei acho que 10 horas por dia aí por muitos dias, por uns 2 meses talvez, e não subiu nada o meu rate. E isso é incrível, né? Depois de 9 meses veio o resultado, né? Então, xadrez tem um pouco disso, tá? O esporte tem um pouco disso, né? Então vamos lá. Vamos para o que interessa, vamos ver aí a nossa partida contra o Vinícius. Esse que eu queria falar para vocês, que embora eu tenha aumentado o meu nível no online, eu não tenho jogado muitas competições presenciais para medir, né? Então acho que eu mostrei a precisão numa partida anterior, vocês viram que eu fiquei com 90 e poucos por cento. E eu vou tentar mostrar a precisão dessa. Essa foi meu pior jogo, tá? Meu pior jogo tecnicamente. Eu não gostei muito dessa partida que eu fiz. E daí depois, no final do próximo vídeo, eu vou mostrar a precisão das 4 primeiras rodadas que eu não mostrei para vocês ainda, a precisão, beleza? Daí eu vou mostrar de todos. Então vamos lá. O Vinícius jogou E4, ele estava de brancas, né? Eu respondi com lance C5, é um dos meus favoritos aqui, mas eu jogo muitas coisas, tá? Jogava, né, pelo menos. Eu conheço bastante de Alekhine, né? Joguei por um bom tempo. Já joguei muito escandinava também, seja jogando a variante com cavalo F6, seja jogando a variante com dama A5. E também às vezes eu jogo E5, né? Tenho algumas partidas com E5. Mas siciliana é a minha favorita e E6 é a minha favorita da favorita, né? Jogo com D6 também. A maior parte da minha preparação para o Mundial foi com D6 A6, né? Com a Najdorf. Mas também já joguei bastante dragão. E... Mas essa variante é a que eu mais gosto. E aqui vem o nosso amigo Vinícius Calegari, ousado jogando C3. Por que eu falo ousado? Porque essa ordem de lances, cavalo F3, E4 e C3, é a ordem de lances que eu mais emprego de brancas. E eu ouso a dizer para vocês que eu sou o jogador brasileiro com mais partidas no banco de dados com a variante da Lapim diferida, que é essa ordem aí, cavalo F3, E4, C3. Uma outra jogadora que joga muito é a Juliana Terral. Muito tempo aí foi a número 1 do Brasil, feminino, e ela gostava dessa variante também. Mas assim, é uma variante que normalmente o jogador joga uma ou duas partidas, né? Quem tem mais de 2.100, 2.000 de rate joga uma ou duas partidas por ano, né? É claro que no rate feed eu tô com um rate menor, até porque eu tô jogando muito poucas competições. Mas no online eu tô há algum tempo aí já que eu jogo para mais de 2.200, né? Então, então assim, no Title Tuesday mesmo, eu devo ter, sei lá, umas 50 partidas, acho, jogando com C3, D4 e no presencial devo ter mais de 100 partidas ao longo da minha carreira aí com essa variante. Então, e daí se pegar o online, assim, as minhas contas minha conta chess.com e minhas contas em outras plataformas, vocês vão achar aí, olhando os meus perfis, mais de 1.000 partidas aí jogando essa variante. Então, é uma curiosidade o Vinícius jogar contra mim uma das minhas armas, né? E
E o fato interessante é que eu joguei essa mesma posição de brancas na última rodada do Mundial, tá? Então, o meu adversário escolheu o cavalo F6, eu avancei a 5 e D4. Até aqui tá idêntica a minha partida na última rodada do Mundial, só que lá eu tô de brancas contra um jogador da Suécia. E foi uma das partidas minhas mais rápidas, que tanto de tempo de jogo quanto de número de lances. Então, se eu não me engano, foram menos de 20 lances, ele já estava completamente perdido. E aqui eu preferi entrar na linha principal, tomei, ele tomou. E aqui pode jogar tanto D6 quanto cavalo C6, os dois lances são bons. E, e aqui a gente chega numa posição bem conhecida. Assim, ó, particularmente de brancas, eu prefiro as variantes com bispo D3. Não é a principal, tá? As principais são ou bispo B5 ou bispo C4. Mas eu gosto mais de bispo D3, já preparando um ataque aqui, já que ele perdeu o ponto de F6. Em algumas variantes, se o preto se bobeia aí, tem até o sacrifício bispo por H7, né? Vamos imaginar aqui que eu jogo bispo D3, o preto joga esse, eu jogo. Vamos lá. Jogo esse, talvez. Ele roca aqui. Daí já posso cogitar talvez esse. E um lance como esse pode levar bispo por, né? Rei, cavalo, cheque, né? Com dama entrando. Então tem seus perigos aí, né? O bispo D3. Mas ele preferiu com o bispo C4. Eu não gosto tanto porque fica batendo meio que no muro aqui, né? E o cavalo eu vou tirar ganhando um tempo no bispo, né? E tomar o cavalo também é um lance que o branco não costuma gostar de fazer, né? Então eu jogo D6 aqui, se simplesmente ele tomar eu tomo e depois eu desdobro os peões. Então acho que o preto fica muito bem nessa variante. E aqui o Vinícius faz um lance que não é comum, tá? O A3. Tem lógica, que a lógica dele é voltar bispo A2, só que não é um lance muito normal aqui. O normal é rocar. Então quando ele jogou A3, eu já entendi que ele queria voltar bispo A2. E pensando nisso, eu vi como que faço para explorar, né? E daí eu joguei o lance cavalo B6. Não é um lance que eu costumo jogar muito rápido aqui. Normalmente eu jogo o bispo E7, o bispo D7 e deixo o cavalo B6 lá para frente. Mas como ele jogou A3, eu falei, cara, agora eu vou jogar cavalo B6. Porque voltar bispo A2 é um erro, tá? Embora seja um lance lógico que vai deixar o bispo aqui, mas sem enrocar com essa tensão no centro, bispo A2 é um erro. Aqui ele teria que jogar ou bispo B3 ou bispo B5. Mas aqui o Vinícius seguiu com o plano normal, jogou bispo A2 e daí levou D por E5. E aqui que está o problema, tá? Porque a retomada de peão leva a uma troca de damas e a posição, além de perder o roque e o branco aqui, o preto termina o desenvolvimento sem nenhum problema. Então, acho que não é o tipo de posição que você quer jogar de brancas. Aqui certamente o preto já está algo melhor. Então o Vinícius preferiu jogar bispo E3 aqui na posição. E esse eu acho que é o primeiro erro mais grave dele. Apesar de perder o roque, ele tem que jogar essa linha aqui. Essa linha que deixa mais próximo da igualdade. Perceba que atacar o peão aqui não serve para mim, porque ele tem esse depois desse para jogar bispo. Ele ainda tem torre E1, então eu não consigo ganhar nada aqui, né? E acho que ele até começa a querer ficar bem. Então eu teria que achar um lance tipo cavalo A4, talvez, para tentar incomodar um pouco mais, né? E tentar arrumar alguns problemas. Mas também não é um lance fácil de jogar, tá? Sinceramente, acho difícil que eu fosse querer jogar tão agressivo, porque o Vinícius ele já tinha empatado uma partida no torneio, tá? E essa era praticamente a final antecipada. Então, assim, o empate para mim não era um mau resultado pensando no torneio, tá? Provavelmente eu ganharia a competição com esse empate. Mas é lógico que eu fui ali para jogar, né? E não para empatar as partidas. Então, se eu pudesse, eu gostaria de atacar. Mas vocês vão ver durante o jogo que eu resolvi
jogar de um jeito bem menos arriscado, né? E esse lance do Vinícius me deu a vantagem de ter um peão, e aqui eu podia simplesmente tomar e jogar uma variante bem tranquila, onde depois eu faço o bispo D7, bispo C6, ou até mesmo F6 E5 em algum momento. Mas eu preferi jogar esse que simplifica mais o jogo, tá? Então eu estou ameaçando tomar o bispo, tirar o par de bispos. Se ele tomar aqui, eu tomo de dama. Ele trocou, troquei, fiquei com o peão isolado, né? Só que centro bem sólido, o bispo agora está jogando, vai ter essa diagonal. O outro bispo depois pode tentar vir para cá. E quando ele faz o roque, eu tomo. E até aqui, eu acho que tá super boa a posição do preto. Ele trocou, eu troquei. Foi boa a tentativa dele aqui de tirar o meu roque. Mas aqui, com certeza, o preto está melhor, tá? Tem par de bispos, tem um peão a mais. O fato de ter perdido o roque não é tanto problema, pois ficou bem poucas peças no tabuleiro, então dificilmente eu vou sofrer um ataque de mate. E aqui acho que eu tomei uma decisão bem ruim, tá? Eu tinha uns lances para fazer aqui, eu podia jogar F6, E5, parece uma opção interessante, ou bispo C5. Confesso para vocês que quando eu joguei cavalo por, eu já tinha calculado que ele ia jogar dama, rei, e a minha ideia era jogar bispo C5. E a ideia minha era mais ou menos o seguinte: eu queria jogar bispo C5, pensando que se ele tomasse, eu tomava, ele tirava rei, eu jogava esse, atacava o peão e quando ele jogava esse, eu queria jogar esse aqui e no próximo lance ganhar a torre, porque a torre está completamente presa, ela não tem casa. Então essa foi a ideia que eu tinha lá atrás. Só que depois que eu fui ver que aqui ele tinha um lance milagroso que salvava ele, eu achava que ele ia jogar torre E1 e quando eu jogasse esse ele ia tentar tomar de bispo, mas isso não resolve porque bispo por e cai a torre. Mas aqui ele tinha um lance milagroso que eu acabei vendo, que era esse aqui. E quando eu tento jogar rei, ele me dá cheque e aqui eu tô basicamente perdido, né? Eu tenho que voltar ao rei, porque o cavalo dá cheque e defende a torre. E aqui eu fico numa posição bem triste aí, com o rei preso, tudo. Então, calculando tudo isso, eu desisti de jogar bispo C5 e preferi jogar um lance mais tranquilo do tipo rei E8, que eu tiro o rei da coluna, ainda deixo o bispo passar e defendo o peão. Só que acho que não foi a escolha mais corajosa. Eu devia ter jogado talvez F6 e E5 aqui. Provavelmente seria uma ideia melhor, já ativaria o bispo para cá. Eu só não fiz isso porque o bispo eu achei que ia estar bem nessa diagonal, mas acho que foi uma escolha infeliz aí, rei 8. Daí ele jogou cavalo C3, que é um bom lance, desenvolve a peça. Agora sim eu jogo o bispo C5, tô ameaçando no peão. E sinceramente eu achava que ele ia defender com torre E1 aqui, né? Mas aqui ele faz um lance muito bom, muito ativo, que foi torre F3, defende o peão e ameaça dobrar. E é claro que eu já imaginava que ele podia vir com esse lance, né? Quando eu joguei bispo C5. E já tinha uma resposta para isso, que é o bispo A6, que também é um bom lance. Então estou com os meus dois bispos aqui nas diagonais, fazendo uma boa pressão. E estou impedindo torre F1 e estou impedindo também torre D1, tá? Porque se ele joga torre D1, ele leva. Contra a torre D1, ele leva bispo E2 aqui. Eu toco nas duas torres. Então aqui o Vinícius tem que se virar e ele achou um ótimo lance que foi cavalo E4. Ataca o meu bispo. Está ameaçando cheque em algumas variantes. E aqui eu confesso para vocês que minha ideia original era jogar bispo B6 e manter a pressão. Só que esse cheque me incomodava um pouco, tá? Porque tá caindo o peão aqui depois. E mais do que isso, o que me incomodava aqui era o fato do cavalo ter talvez essa casa aqui no futuro que bateria no peão e nesse de E6. Então eu preferi voltar em E7 aqui o bispo. Mas eu acho assim, não teria nenhum problema tão grave, tá? Porque ele joga em D6, eu jogo rei E7, e aqui ele tem que jogar cavalo por F7, eu simplesmente tiro a torre, opa, tiro a torre atacando o cavalo, e quando ele joga esse ou esse, agora eu tomo e recupero o peão.
Então, dava de jogar. Toma um peão com cheque, tá? Daí dá tempo de devolver, de defender C3. Dava de jogar se quisesse. Só que eu tenho dúvidas do quanto isso era bom, né? Vai imaginar esse, esse e esse, né? E agora eu tenho que defender o peão, talvez com torre aqui, ou bispo B7. Eu não sabia se eu tava ganho aqui nessa posição. Eu sabia que eu tava melhor, com peão a mais, par de bispos, mas. Então, por via das dúvidas, achei melhor voltar a bispo E7 mesmo. E agora eu sei que eu tô tranquilo. Daí o Vinícius jogou B4. Na hora eu torci um pouco o nariz, tá? Eu achava que esse lance não era necessário, achava que torre C1 era um lance bem melhor. Mas B4 tem seus objetivos, tá? Evita C5, que é um lance que eu quero fazer. E ameaçando até bispo B7 aqui. E evita e ganha uma casa pro cavalo, tá? Mas ele podia fazer a mesma coisa jogando torre C1. Torre C1 também evita o peão e também consegue uma casa pro cavalo. Por isso que achei que B4 era um lance desnecessário para ele fazer. Mas também ajuda a defender aqui o peão de B2, né? Por um lance que eu vou fazer que é torre B8 provavelmente. Então acho que é um lance ok no fim das contas. Embora a torre C1 acho que seria um pouquinho mais preciso. E aqui eu resolvi jogar a torre D8. Outro lance que talvez eu vá me arrepender lá na frente. Mas assim, é um lance natural, né? Que é claro, eu podia jogar um bispo D3. Outro lance interessante talvez fosse um F5, né? Pedindo explicação para esse cavalo e podendo botar o meu rei em F7 depois. Mas eu não sei, esse peão fica bem fraco, né? Daí tenho minhas dúvidas aí do quão bom era. Mas é que ele também não tem casa pro cavalo, tá? Se ele joga aí, eu tenho bispo F6. E se ele joga talvez para cá, daí eu acho que rei F7 tá ok. Ah, não, rei F7 eu tô levando o torre por peão. Ah, tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Eu jogo esse, eu tô levando aqui que tá cravado, né? Eu vou ter que jogar bispo C8 aqui daí. Daí talvez esquisite mesmo a posição. Daí se começar a voltar muitas peças assim é perigoso. Então acho que F5 realmente não era bom. Torre D8 acho que faz mais sentido. Daí ele jogou torre atacando peão. Ai, ai, aqui é um momento crítico na partida, né? Porque aqui o lance mais fácil de jogar era a torre D3. Esse era o lance mais simples, que se ele toma o peão, eu tomo, ataco o bispo e tô atacando o outro e tô numa posição muito ativa aqui, muito boa. E só que aqui eu vi um lance que eu achei que facilitaria muito o meu final, que é bispo E2, que eu achava que eu toco a torre, ameaço trocar um par de torres que eu achei que era bom para mim nesse momento, mas mais do que isso, eu achei que eu ia dar um golpe nele, porque eu achei que aqui ele ia jogar a torre G3, atacando no peão, eu ia jogar H5 para ameaçar a torre. Achei que ele ia jogar torre por peão, porque ele perceba que ele não pode jogar. Esse ele vai levar o peão igual e esse aqui eu tomo, né? Então ele não tem muito como evitar H4. Então achei que ele ia tomar o peão, eu ia jogar rei, torre tá atacada, não tem casa. Achei que ele ia voltar, eu ia jogar o peão, ele ia jogar esse, que é o único, né? Que aqui tá atacado também. E agora bispo eu ia ganhar a torre. Então, inocentemente, eu achava aqui que com o lance bispo E2 eu ganharia. E eu sei que ele teria a torre, mas, sinceramente, além de eu não acreditar que ele fosse jogar, eu não acreditava que era bom. Mas depois que ele jogou torre F2, que eu fui ver que eu tinha feito caca aqui, né? Porque agora eu sou obrigado a jogar torre cheque, senão eu vou perder o peão. Dá de voltar o bispo ainda, é claro, só que já é um lance bem esquisito de fazer, eu acho, né? Então eu joguei torre cheque, ele tomou, eu tomei, e ele jogou torre D2. Muito lógico, ataca o bispo, domina a coluna.
Vinícius fazendo uma grande partida. E diga-se de passagem, o Vinícius jogou um grande torneio. Ele só empatou uma partida antes de jogar comigo e estava completamente ganho. Acabou se apurando no tempo e complicando o final lá, mas o Vinícius certamente é um jogador que vai estar conosco nos jogos abertos no futuro. É um cara muito tático, muito esforçado aí, calcula bem, gosta muito de jogar xadrez e eu acho que ele tem um bom futuro aí pela frente. Se continuar treinando e tal, então vocês vão ver que eu achei que ele jogou uma grande partida contra mim. É claro que eu não fiz o melhor jogo da minha. Foi o pior jogo meu no torneio, né? Eu não joguei muito bem essa partida. Mas muito pelas dificuldades que ele colocou no tabuleiro também. Ele jogou muito forte. Ah, e tá aí aqui que vem o grande problema, né? Porque depois que eu jogo o bispo aqui, eu levo o cavalo C3 e agora eu me dou conta que eu tô indo pro final empatado. Só agora que eu me dei conta de que cavalo atacou o bispo e eu tenho que jogar essa única. E depois de cavalo por bispo, peão por, a gente está num final de bispos de cor oposta, que eu tenho peão a mais, é claro, mas a minha torre não joga. Então ou eu vou ter que tirar a torre por aqui, ou às vezes gastar vários lances para tirar para cá, né? Porque mexer o peão simplesmente não é fácil. Tá caindo esse aqui, então eu vou falar para vocês aqui, se ele joga cavalo por bispo, ele está numa posição muito fácil para empatar aqui. Só que o Vinícius aqui acabou é, dando uma chance para nós, né? Ele jogou A4 aqui, que é um lance que eu nem cogitava, porque tá caindo o peão de B4, mas que depois eu fui analisar que não é tão ruim, tá? Tem sua lógica aqui, porque depois que ele toma, eu tomo o cavalo, ele tem torre C2 aqui, que é um lance que ataca o bispo e, e tá batendo ali em C6 também. E o peão vai estar aqui, né? Provavelmente vai jogar esse. Eu vou ter que tirar o bispo e depois ele toma B por C6, né? Então eu cogitei jogar bispo A6 aqui, só que bispo A6 também não me agradava, porque ele joga esse. E eu achava que por mais que eu tivesse com uma expectativa de ataque aqui boa, mas eu acho que ele não teria nenhum problema aqui nessa posição, seja com cavalo E4 aqui, seja até mesmo com lance de torre. Acho que ele estaria numa posição bem interessante aqui. Cavalo E4 ele não pode, né? Eu tô jogando bispo por E4. Opa, tem que jogar cavalo A4, na verdade, né? Tem que jogar cavalo A4. Mas acho que ele tá bem aqui. O peão dele tá ameaçando trocar mais uma peça, mas eu teria um par de bispos. Eu teria o par de bispos. Acho que era uma opção melhor, né? Assim, eu joguei o que eu achei que era mais sólido, que era o bispo por, que eu achei que teria menos chance para mim ter riscos de perder, porque essa outra posição ali, embora eu esteja melhor, ainda tem risco de perder. Agora essa aqui eu já não acreditava que tinha como eu perder, eu achava que só eu podia ganhar, mas eu já tinha noção de que não seria fácil, tá? Eu já tinha noção de que mesmo com um peão a mais, bispos de cor oposta aí não é um final fácil de jogar. Só que aqui eu faço um lance muito ruim e fiz ao toque. Foi o único lance da partida que eu acho que eu joguei ao toque, assim, sem calcular nada. Foi bispo C7. Eu achava necessário segurar o peão. Só que dava de segurar o peão de outras maneiras, né? Jogando rei D8, por exemplo, e rei C7 depois. Jogando até mesmo rei E7 aqui direto. E contra esse jogar torre C8 e ganhar o peão. E contra a torre aqui eu podia simplesmente jogar torre D8 aqui. Então E também, depois desse, se ele jogar aqui, eu posso jogar torre B8 também disputando essa coluna. Então, tinha todos os motivos para rei E7 ser o lance, tá? Ou até mesmo rei D7, na pior das hipóteses. Mas eu acabei jogando ao toque bispo C7. E depois que eu larguei a peça que eu fui perceber o quanto que eu tinha me complicado nesse final. Porque aqui ele tinha um lance muito simples de jogar que me dificultaria muito o jogo. Que era a torre D2.
Porque eu não posso jogar agora rei E7, que eu tô levando torre e cheque. E eu também não sei se eu consigo jogar outro lance. Por exemplo, se eu avançar o peão, eu tô perdendo o bispo por. E aqui a posição tá bem difícil. Então, provavelmente, se ele joga esse, eu tinha que jogar meio que forçado H5. Daí ele teria um torre D7. Eu tenho que jogar meio que forçado um bispo B6. Talvez ele vai jogar aqui rei F2 ou vai largar o peão, não sei, mas. E daí aqui eu ia tentar jogar com torre H6. Não estou perdido, tá? Não estou perdido. Mas é uma posição já bem chata de jogar com torre na sétima, rei preso, peão aqui. Então, assim, acho que ainda empataria, mas empataria com muito mais luta da minha parte, né? Eu teria que jogar bem mais preciso. Só que ele joga bispo C4, que daí facilitou muito o meu final. Porque agora eu consigo jogar rei E7 e depois de bispo A6, que é um lance lógico também, para tentar dominar a casa de coroação e avançar o peão. Aqui eu joguei. É claro que torre D8 é o lance mais fácil de jogar, mas eu joguei um lance profilático aqui. Que é em qual sentido? Eu quero em algum momento jogar bispo B6 e atacar o peão. E contra esse ele vai jogar rei F2, acho. E o fato de eu ter o peão aqui, quando ele jogar rei F2, eu jogo F4. Explora a cravada, já que ele não pode mexer no peão, né? Então, por isso que eu joguei F4. E é um lance também que dá mais casa pro rei se precisar fugir, né? Então, na minha cabeça, era um lance bem lógico aqui de jogar. E agora, se ele tentar a torre, eu jogo torre e divido a coluna também, não tem nenhum problema. Mas ele joga a torre A2, que achei um pouco estranho, porque eu pensava, ou ele vai jogar a torre D, ou ele vai jogar a torre B. Mas contra qualquer um dos dois, eu vou dividir a coluna, né? Com a minha torre. E tentar forçar as trocas. Mas contra esse, eu achei que não tinha nada. Daí eu joguei torre D. E aqui, uma curiosidade para vocês, tá? Ele jogou na partida bispo B7. Mas aqui tinha um lance que se ele jogasse, talvez eu cometesse um erro, tá? É, tipo, ele tinha, acho que. Vou imaginar que ele tivesse 2 minutos para calcular. Se ele jogasse ao toque torre B2, provavelmente eu ia jogar ao toque bispo B6. E esse lance perde, tá? Bispo B6 perde na hora. Só que como ele ficou calculando aqui o que, que ele ia fazer, eu fiquei calculando e eu percebi que bispo B6 era um erro. Então só vou mostrar para vocês por que, que é um erro. Se ele joga a torre B2 ameaçando entrar, e eu jogo bispo B6, eu levo torre por bispo aqui. Olha que incrível. E quando retoma, avança o peão, ataca a torre e está ameaçando coroar. Então aqui eu tô perdidaço, porque eu tenho que jogar a torre, ele vai coroar e vai ter um bispo contra 2 peões. É claro, ainda dá de tentar empatar. Existe como. Não é uma vantagem decisiva. Mas é um final assim que eu vou ter que jogar muito, muito, muito bem. E ele vai ter que cometer algumas imprecisões para eu salvar o final. Porque é um final que o branco, teoricamente, está por cima aqui, né? Bispo contra 2 peões. Então, ele deixou. Ele perdeu essa chance de jogar rápido e me levar a erro, tá? Mas como ele calculou, eu também já percebi que não ia jogar isso. Então, se ele viesse de torre B2, eu ia vir de torre B8, provavelmente. Bom, mas ele jogou daí bispo B7. E aqui eu falei, não, agora tá tranquilo, né? Agora eu posso jogar bispo atacando o peão e defendendo o meu, né? E que erro que seria esse lance, cara. Que erro que foi esse lance. Eu joguei bispo B6 e assim que eu joguei eu percebi a caca que eu fiz, né? Porque aqui de novo ele tem torre por peão. Cara, que loucura, porque eu posso jogar bispo cheque, ele vai tirar Rf1 e quando eu tomo, ele joga esse, ataca a torre. E é claro que, tipo assim, ganhei um peão e tô com um peão a mais e tudo, e ele vai tirar a torre, eu vou jogar. Vai chegar nesse final, né? Bispo de cor opostas e 2 peões. Só que assim, para quem entende de final, sabe o quanto é difícil ganhar esse final com 2 peões na mesma ala a mais. Uma coisa é você ter um peão aqui e outra aqui a mais. Outra coisa é você ter os 2 peões na mesma ala.
Acho que com a melhor defesa aqui ele empata, tá? Acho que com a melhor defesa, esperando, passando o lance, botando o rei na casa certa, ele consegue fazer um bloqueio e empata essa partida mesmo tendo dois peões a mais. Mas daí teria que ter muito conhecimento de final para fazer esse lance aí, torre por A7. Mas é uma chance perdida aqui de tentar empatar, tá? Então acabou que ele jogou torre C2, né, ameaçando avançar o peão e depois coroar. E aqui, mas aqui me permitiu jogar rei D6, que é um lance que agora eu já seguro, né? Se ele jogar esse eu tomo. E eu confesso para vocês que a hora que eu joguei eu fiquei com medo dele ter esse lance aqui. E depois que eu tomo, levar cheque. Eu não sei porque eu botei na cabeça que eu tinha que tirar o rei para cá e eu perderia o bispo. Mas ainda tinha esse que salvava, tá? Então não era nada grave aqui. Então a rei D6 acabou não sendo um lance ruim. Mas ele jogou rei F2 e como eu estava com aquele fantasma na cabeça, eu joguei rei C7 ao toque. Mas seguramente F4 aqui era um lance melhor, né? Para ganhar o peão e aumentar a vantagem. Daí ele jogou rei F3, que é um bom lance, sai da cravada, né? Evita o F4. Mas aqui eu respondi com torre D3 para continuar a cravada aqui, né? Não pode mexer o peão e eu estou começando a tomar. E dele tem que jogar passivo o final aqui com torre E2. Então agora, olha como melhorou muito o meu final. O bispo dele teoricamente está passivo, a torre dele está passiva e eu tenho um peão a mais aqui. Então assim, era um final que tinha tudo para estar bem ganho facilmente. E aqui eu deveria ter jogado talvez E5, que é um lance que impede o rei e já avança meus peões. G5 é outro lance que eu devia cogitar. Mas A5, que foi o que eu joguei, também não é ruim, tá? Pra gente apostar no peão passado aí, trazer ele o máximo possível, defender com o bispo e tentar trocar as torres aí. E é um final que deve estar ganho também. Só que eu não joguei muito bem, tá, galera? Aqui eu devia talvez ter jogado o rei D6 para impedir esse rei de avançar. Ou devia ter continuado com a ideia de A4, A5, A4, A3 e tentar ir para a coroação. Mas acabei jogando. Viajei aqui, né? Joguei H6, pensando que eu ia jogar G5 e o rei ia voltar. Mas ele joga muito bem aqui, jogou E4. É claro que aqui a gente está apurado no tempo, tá? Nós tínhamos menos de um minuto cada um. Então é normal aqui ter um pouquinho mais de erro, mas acho que eu raciocinei errado. Eu joguei torre D e a minha ideia aqui é a seguinte: agora eu quero trocar e tentar ganhar esse final. Ele jogou o rei 5, eu troquei. E aqui é uma posição que ia ser bem complicado para ganhar, mas eu acredito que eu ganharia, tá? Vou ser bem sincero com vocês aqui, eu acho que tecnicamente eu ganharia esse final. Qual que é a ideia? Ah, tá, só para avisar então, aqui ele acabou perdendo porque ele tomou em E6 e daí é só coroar, né? Só jogar esse, ele tem que jogar esse, eu tomo e agora eu tenho esse peão e esse para coroar e ele não está no quadrado. Então aqui ele está totalmente perdido. Mas, mas se ele toma esse aqui, acho que mesmo assim ainda dá de ganhar, mesmo sendo bispo de cor oposta, porque eu tenho os peões separados, tá? Diferente de estar com os peões unidos. Então vamos imaginar que aqui ele joga. Se ele tirar o bispo, eu tomo o peão, tá? Então ele vai ter que tentar aproximar o rei do quadrado aqui. Eu posso jogar A3, ele vai ter que tentar trazer o rei de novo. E agora eu posso jogar E5. Então, se ele aproximar aqui, eu simplesmente defendo e depois jogo esse. E perceba que ele não pode nunca ir para cima do bispo, senão o peão coroa. Então ele tem que ficar meio que nessas casas. E se ele ficar aqui, eu coroo, né? Então tá bem difícil ele defender o final. Acho que ele meio que é forçado jogar um bispo A3, me dá o peão, deixar eu ficar com dois. Mas aqui eu vou ganhar da seguinte forma: o rei vai segurar um e eu vou com o rei em cima do outro para obrigar ele a fazer bispo por peão e depois eu ganho, tá? Então vamos imaginar que vai acontecer uns lances tipo assim. E daí ele meio que tem que defender. Ou passar lance, né? Ficar parado aqui. Mas em algum momento eu vou conseguir entrar com o rei e forçar ele a sacrificar.
E como ele não pode vir em cima do bispo, já que eu coroo o peão, ele tem que ficar passivo aqui. Eu vou atrás dos outros, né? E daí com 3 peões aqui eu ganho facilmente o final. Então, ó, acho que aqui, depois do calor do momento, acho que eu já estava meio ganho, mas foi uma grande partida do Vinícius. Parabéns para ele, eu acho que sem dúvida foi o jogo mais difícil que eu joguei. E foi o que eu joguei, talvez. é, Assim, eu não acho que eu joguei mal, mas eu joguei meio sem ambição a partida. Eu joguei uma partida muito simples, troquei muita peça. Eu não criei muita dificuldade para ele, fui apostando muito no meu final. E teve um determinado momento aí que ele perdeu a chance de ficar melhor com Torre D2, né? Não sei se era suficiente para ele ganhar, mas era uma chance de ficar bem. Espero que vocês tenham gostado da partida, espero que tenham gostado da análise. Obrigado aí para quem assistiu até aqui. Valeu aí para quem der aquele like e até a próxima.